Olá, o Câmara Rio Notícias abre essa edição especial para falar sobre o começo da operação das Forças Federais no estado do Rio de Janeiro. A ação vai contar com 10 mil agentes, que vão atuar até o final do ano. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. Neste tipo de ação, as Forças Armadas agem em área restrita e por tempo limitado para garantir a integridade da população e o funcionamento das instituições. Serão empregados 8.500 homens das Forças Armadas, além de 620 soldados da Força Nacional, 380 agentes da Polícia Rodoviária Federal e 740 policiais. A prioridade será a região metropolitana, mas o ministro da Defesa, Raul Jungmann, não descarta o patrulhamento e ações de inteligência em todo o estado. Pelas informações de alguns pesquisadores, nós temos aproximadamente 800 comunidades hoje que vivem um regime de exceção, que direitos e garantias individuais constitucionais não valem, porque estão, sobretudo, sob o comando do crime. Segundo lugar, não esperem milagres nem resultados imediatos. Eles virão com trabalho duro, com trabalho feito dia a dia, muitas vezes de formiguinha, às vezes com grande impacto. Não esperem, porque se nós chegamos nessa situação que encontramos hoje, isso demorou décadas, e isso não vai mudar do dia para a noite. Nós vamos ter reações. Atacar o comando do crime, encontrar, localizar os seus arsenais, destruir ou obstruir as suas rotas, terão respostas e desafio do crime organizado. A gente vai conversar com o coronel Ubiratã Ângelo. Ele já foi comandante da Polícia Militar e hoje é coordenador de segurança humana do Viva Rio. Muito obrigado pela sua entrevista, Obrigado coronel. pelo convite, Sérgio. A gente gostaria de entender o que esse acordo garante no que diz respeito à segurança da cidade do Rio de Janeiro, que vive uma situação limite. Bom, o primeiro ponto e fundamental é que nós não vivemos numa situação limite. Já passou do limite. Então, todo e qualquer acordo já seria bem-vindo. Mas nós temos um acordo entre o governo do Estado e o governo federal. E eu achei muito importante ter um acordo, porque o acordo evita que haja uma intervenção federal. Nós estamos numa crise política, numa crise econômica que geram consequências na área da segurança pública em especial, em várias outras áreas. Mas nós estamos falando aqui da questão da segurança pública. E nesse acordo, ele me parece um acordo onde a voz mais forte nesse acordo é óbvia do governo federal, não por ser a União, mas porque quem está na situação além do limite é o Estado. Então, nós temos aí um acordo onde você tem um envio de recursos federais, recursos financeiros, provavelmente, recursos de Força Nacional de Segurança, de Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, etc., tropa militar. E quem está puxando essa agenda é o ministro da Defesa. Esse é um ponto fundamental. Por que essa agenda vem puxada pelo ministro da Defesa? Eu não tenho resposta, tenho ilações. Porque é o civil que tem trazendo essa interlocução entre o governo federal e Forças Armadas. Porque nós tivemos algumas ações das Forças Armadas que antecederam isso, né? Tivemos desde Copa do Mundo, Olimpíada, Alemão, Maré. Justamente isso. A gente teve várias experiências recentes. O que muda na prática a partir dessa ação? Você lembra nas outras ações, quem é que estava puxando a agenda? Não era o ministro da Defesa. É lógico que ele dava o aval por ele ser o ministro da Defesa, mas dessa vez ele puxa a agenda. E ele puxa a agenda, inclusive, uma pauta de mídia. Quem tem falado não é o Estado, quem tem falado é a União. E ele tem trazido o seguinte: nós não vamos fazer pirotecnia. Nossas ações não vão ser anunciadas antes de deflagradas, vão ser primeiro deflagradas. A outra coisa que acho bastante interessante na fala do ministro, que normalmente nessas agendas de segurança você começa dizendo tem que melhorar a polícia, tem que reformular a polícia, tem que aumentar o ofensivo, que são coisas necessárias. Mas essa não é a fala dele. Ele entra num cancro, num problema que é a questão política. Ele deu uma entrevista que ele falou, precisamos afastar esse elo entre criminalidade e política. Isso é muito interessante. E ele fala assim, eu venho com uma força-tarefa. E essa força-tarefa que ele falou que vem, ele não botou os militares, ele botou Justiça Federal, Ministério Público Federal, Polícia Federal. Opa, estamos falando de toda uma outra questão também oriunda. E fala também que várias ações que nós tivemos, como é o caso da UPP, como foi o caso da Maré, ele fala dessa questão da Maré. Quando as Forças Armadas estiveram na Maré, chegaram, se estabilizaram a situação, saíram e a Maré continuou da mesma maneira, sem a injeção de procedimentos que pudessem garantir rentabilidade, trabalho e renda, Qual etc. seria o diferencial dessa ação
Começa hoje. Ele não diz quais são as ações, mas as 3 Forças Armadas têm se reunido, e ontem nós tivemos uma coletiva com as Forças Armadas, ele falando, mas onde todo o esforço está ali pronto para pronto emprego. Ele deixou muito claro que, se for necessário, vai ter pronto emprego, mas que ele vai sempre preceder de ações de inteligência. Hoje foi deflagrada. Nós tivemos, as forças militares estão circulando. E me parece que essa circulação não seja uma circulação de emprego efetivamente contra algo, e sim de mostrar: estou aqui, estou reconhecendo o terreno e vou ser utilizado no momento que o governo falar agora. O número é forte, são 10 mil homens, mas de que forma eles vão atuar na cidade? Ele não revela, ele não disse quais são essas formas, não disse. A gente podia até entender que a sinalização, por estar hoje circulando nas vias expressas, seria que esse seria o alvo, não sei, mas com certeza, ali é para demonstrar: nós estamos aqui e vamos atuar. Ele não revelou, ele não disse como seria empregado. Ele mantém o sigilo e falou assim: vão ser sempre precedidos de ações. E eu estou acreditando que essas ações vão ser pontuais. Agora, e não ações necessariamente fixas, não necessariamente físicas, mas pontuais. Essas tropas aguentam uma ação a longo prazo? A gente observa que em outras experiências, até mesmo com as Forças Armadas, os militares eles não teriam essa ação por muito tempo. De que forma isso pode ser trabalhado? Porque a gente não vai pensar em longo prazo, né? De que forma que a gente pode estabelecer uma saída a longo prazo depois dessa ação inicial? Bom, a questão do longo prazo é uma questão de responsabilidade estadual. As ações do governo federal, elas não devem ser de longo prazo. Elas devem propor medidas que sejam a longo prazo, para eles suportarem por um período. Veja que, se não me engano, o acordo vai até o final deste ano. Mas pode ser prorrogado. Pode ser prorrogado. Claro, pode ser prorrogado. Até porque o ano que vem nós temos situações diferenciadas. Tem eleição para governador, tem eleição para presidente. Então, é um ano que se mexe muito no status quo do Brasil, em especial nessas áreas. E quando ele fala da relação, e a ilação minha, entre criminalidade e política, e o ano que vem é um ano político, e na entrevista dele, ele faz a correlação que esses lugares são os lugares onde estão os votos, e quem tem dominado esses espaços são os criminosos com relação com o político. Me parece que a questão pontual vai ser exatamente esses espaços menos abastados, menos favorecidos, pontuais. E aí, a outra coisa, o fato de estar hoje nas vias mais rápidas, as principais vias expressas, me sinaliza por uma outra coisa que o ministro tem falado muito antes dessa situação. Ele fala muito na questão intermunicipal. Ele é uma pessoa muito preocupada com essas relações entre os municípios, entendendo que o crime ele transita entre os municípios, né? E pode ser que essa ação vai ser na região metropolitana, mas pode se estender para outros lugares. Eu tenho falado muito numa questão de se fechar a área metropolitana. Quando eu falo fechar, porque tudo que acontece, estou falando de fora para dentro. Aí você tem uma competência intermunicipal, mas você tem uma capacidade federal de fazer essas ações fortes, de evitar o acesso de drogas, armas e munições. Você enfraquece no comércio e enfraquece na defesa dos criminosos. Se o senhor pudesse traçar uma comparação com outras iniciativas das forças federais em uma ação semelhante que a gente já teve no passado recente e agora, o que teria de diferente? Tem uma que é totalmente diferente e tem que ser diferente, que são as pontuais com relação a grandes eventos. Copa do Mundo, Olimpíadas, isso aí é específico para aquele momento, né? Ok. As ações, por exemplo, a ação Maré, na minha opinião, foi muito longa, houve um desgaste grande, porque aquela não é a missão das Forças Armadas. Então ela vem agora de uma forma, na missão constitucional, de auxiliar na garantia da lei e ordem. Aí sim, e aí ela pode desempenhar toda a sua missão, e não é, como disse o ministro, não é uma guerra, não é questão de guerra, é questão de apoio à segurança pública, na garantia da lei e da ordem, com ações de inteligência e, se preciso for, patrulhamento e ações pontuais das Forças Armadas. Me parece que dessa vez o plano está muito mais voltado para as questões de segurança e ordem pública do que da outra vez, que era mais uma manutenção do território. Coronel, muito obrigado pela sua entrevista mais uma vez. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Se você quiser assistir este e outros programas da Rio TV Câmara, acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima.